Oi gente, tudo bem com vocês? Essa semana eu compartilhei lá no meu Instagram, se você não me segue lá, que a gente trocou a caminha do Otto e o mini berço da Cora por um beliche infantil pequenininho, de mini cama, do tamanho de mini cama, que é um tamanho menor do que o solteiro normal. E fiquei de trazer para vocês, mostrar como ficou, mas também de falar um pouco a respeito de toda essa transição, do que a gente aprendeu, o que funcionou melhor, o que é melhor, né? Para quem tá aí perdido, o que eu compro pro meu bebê dormir, né? O que vai ser melhor. Quando eu tava grávida do Otto, eu já tinha entendido que eu podia simplificar muitas coisas e que ele poderia, inclusive, na questão de dormir em qualquer lugar. Porque, de qualquer maneira, o bebê vai se adaptar, né? Se ele for dormir num berço, numa cama montessoriana, numa cama normal, que aí para bebê não é muito indicado, né? Porque é mais alta, mas num ninho, numa cama compartilhada, ou até naquelas boxes, não sei se vocês já viram, mas é tipo uma caixa, se não me engano na Islândia, na Finlândia, não sei, que é uma coisa bem comum, e aí hoje em dia já tomou o mundo, tem marcas aqui no Brasil, que é tipo uma caixa de papelão que se coloca o bebê ali, como se fosse um ninho, mas é uma caixa, assim, né? E depois você pode usar ela para outras coisas. Enfim, eu já tinha entendido que poderia ser qualquer uma dessas coisas e que ele iria se adaptar, e eu quis simplificar o máximo possível. Na época a gente tinha escolhido fazer cama compartilhada. E no início, como o bebê é muito pequeno, não é recomendado, né, fazer a cama compartilhada, eu tinha escolhido usar um ninho, não teríamos berço, não teríamos caminha nem nada, usar um ninho do lado da minha cama. Então foi isso que eu fiz, tem alguns vídeos aqui no canal mostrando o quarto do Otto, vou deixar aqui em cima algum vídeo desses. O quarto do Otto não, né, que a gente só tem um quarto, mostrando o cantinho dele, né, só pra reforçar, nossa casa tem um quarto só. Então, mesmo que ela tivesse mais, na época, essa era a minha escolha, a nossa escolha, né, de tê-lo no nosso quarto. Então eu coloquei um baú, que ficava no nível da cama, botei o ninho em cima e o Otto dormiu ali, até que ele começou a rolar. Ele começou a rolar, começou a ficar perigoso, alto, assim, né? E aí, então, o meu pai fez uma mini cama. Mas nesse meio tempo, a gente continuava fazendo cama compartilhada. Então, assim, ele dormia no ninho, né, antes de começar a rolar. Quando eu amamentava de noite, eu acabava vindo ficava em cima de mim mesmo, muitas vezes, e dormia ali mesmo. Ele foi crescendo, foi ficando assim sempre. As sonecas faziam no ninho, e primeiro sono, antes do primeiro despertar da noite, ficava no ninho, depois já ficava comigo. Quando ele foi pra caminha, a gente fez uma caminha montessoriana, uma caminha baixa, ele foi pra essa caminha, e também mesma coisa, sonecas na caminha, primeiro sono da noite na caminha, acordava, vinha pra minha cama, pra nossa cama, e aí já ficava por ali. Então nós fomos levando isso por um bom tempo até que eu engravidei da Cora. E aí eu decidi que estava na hora de ele dormir na cama dele, porque não, era insustentável ter os dois na nossa cama. A gente já tinha algumas considerações que eu vou falar mais pra frente desse vídeo sobre a cama compartilhada. Eu tinha aprendido muitas coisas sobre o sono nesse meio tempo, né? Porque eu tive, por conta de tudo isso, não só por causa disso, tá, gente? Mas no nosso caso, por conta de tudo isso, agravou a questão do Otto despertar muitas vezes para mamar, de acordar a noite inteira mesmo, né, e dormir em cima de mim a noite inteira por quase 1 ano e meio, que foi quando a gente mudou de postura, né? Vou deixar um vídeo que eu falo sobre isso também, como é que foi essa questão do sono noturno, de melhorar o sono noturno dele. Mas enfim, resumo da história, ele passou a dormir na cama dele, e a gente comprou um mini berço usado. Paguei R$150, compramos um mini berço pra botar do lado da nossa cama. Como nós continuamos tendo um único quarto, não tinha como ter outra caminha, outra coisa assim. Então, o que aconteceu? Eu podia usar o ninho igual eu usei com o Otto, só que o ninho durou pouco tempo, no sentido... Eu usei ele em cima da caminha ainda, né? Mas sozinho ele durou pouco tempo, porque o Otto começou a rolar e ficou perigoso. Então, eu precisava de algo que durasse mais tempo do que o ninho, porque eu não sabia quando que a gente ia ter outro quarto, como é que a gente ia fazer, né? Então, a gente comprou um mini berço que baixa a grade, né? Então, eu podia amamentar ela ali. Se quisesse fazer uma cama semi-compartilhada ali, podia fazer também. Então, foi a opção que a gente encontrou que cabia no nosso quarto também, porque o berço normal não caberia. Então, a gente usou com a Cora esse mini berço e foi bem bom. Eu comecei a perceber depois de um tempo, como eu já quis fazer tudo diferente em relação ao sono dela, eu quis desenvolver a autonomia de sono, então ela aprendeu a dormir sozinha sem precisar do peito e ficar embalando, né? Então, tanto nas sonecas quanto no sono noturno, eu só coloco ela no berço, hoje ela fica, né? Desde 2 para 3 meses a gente faz isso, né? E aí ela foi aprendendo a dormir sozinha, a pegar no sono sozinha. Então isso foi muito bom. Mas de madrugada, quando eu tô muito cansada, eu durmo muito tarde,
Aí, se a grade dormia, né? Porque agora não tem mais berço. Quando eu dormia muito tarde, estava muito cansada. Se a grade estava abaixada, eu acabava muitas vezes pegando ela, às vezes sem nem perceber. Quando ela resmungava, eu já pegava, nem sabia se estava querendo mamar ou não, mas já dava o peito. Quando eu me dava por mim, ela já estava ali há muito tempo deitada comigo. Então, tava meio que virando uma cama compartilhada em alguns dias em que eu tava muito cansada. Então, o que eu fiz? Eu levantei o mini berço, a grade, e deixei ela levantada, porque até eu ter que me levantar pra pegar ela direito, eu já dava uma despertada e conseguia raciocinar com o que eu tava fazendo pra saber o que eu queria fazer. Se eu ia atender ela, se eu ia ver se ela precisava de alguma coisa, se eu ia ter que devolver ela, né? Então, pra mim funcionou mais assim. E aí agora, agora ela tá com 8 meses e meio, a gente percebeu que ela tava ficando do tamanho do berço, né? Já, do mini berço, né? Até que durou bastante, eu achei, porque eu tava na dúvida quanto tempo que ia durar. Durou bastante. Se ela começasse a aprender a ficar em pé mais cedo, ela ainda não fica de pé, então talvez durasse menos. Mas é como até agora não aconteceu, ela não se firma de pé sozinha, então acabou dando pra usar até agora, até 8 meses e meio. E aí nós escolhemos um beliche, que cabia ali no lugar da caminha do Otto, do mesmo tamanho da caminha dele, para que ele pudesse dormir em cima e ela dormir embaixo. O beliche de minicama, ele é pequeno, então ele tem 1,12 m de altura, é muito pequeno, tipo, dá aqui a caminha dele em mim, eu sou baixinha, tenho 1,60 m mais ou menos, a caminha do Otto dá aqui em mim, então é bem baixinho mesmo, e a da Cora fica no chão, né? Então, a gente colocou uma grade de proteção pra ele. Vou mostrar uma foto aqui, tá bem improvisado porque a grade dela não chegou ainda. Então, a gente colocou... a caminha vem com uma grade, né, pequena. Eu fiquei com medo daquela grade porque achei muito pequena. Botamos a do Otto por cima. E aí, a da Cora vai chegar. E a gente improvisou ali com um pedaço de piso laminado. Mas... aí ficou assim, ele dormindo em cima e ela dormindo embaixo. O que eu aprendi com tudo isso... ninho, cama compartilhada, mini berço, cama montessoriana, pode te ajudar e também nortear as suas escolhas. Então, por isso que eu quis fazer esse vídeo, porque eu acho que pode ser importante. Como eu comentei antes, com o Otto a gente decidiu dormir junto, né? Decidiu fazer a cama compartilhada. E eu também, além da cama compartilhada, eu fazia livre oferta e não livre demanda. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas lá no meu Instagram eu tenho uma postagem bem legal explicando a diferença de livre oferta para livre demanda. Mas basicamente, na maioria das vezes a gente acha que tá fazendo livre demanda, né? Mas a gente faz livre oferta, que é assim, o bebê faz um A, o bebê dá um resmungo, o bebê dá um suspiro, ele se mexe, a gente enfia o peito na boca dele achando que, ele tá pedindo mamar, ele tá querendo mamar. E na verdade, na maioria das vezes não é. Ele não tem necessidade de mamar o tempo inteiro, ele não tem fome nem necessidade de sucção o tempo inteiro. E quando a gente começa a habituá-lo a mamar o tempo inteiro, é isso que vai acontecer. Ele vai criar esse hábito, ele vai despertar muito mais vezes do que precisa, ele vai solicitar o peito muito mais vezes do que ele necessitava antes, né? Então foi isso que aconteceu também. Junto com a cama compartilhada, veio essa livre oferta. Ele se tornou uma criança que despertava muito e era bem exaustiva essa parte. Fora que eu criei inúmeras associações também, de dele dormir só com o peito, também de dormir embalado, essas coisas todas, então acabou dificultando todo o processo também. Tem como ser melhor, né, e ter um sono de mais qualidade usando ninho, cama compartilhada? É claro que tem, tá? Em relação ao ninho, o problema nunca foi o ninho. Tanto que eu usei o ninho em cima da caminha dele depois, até 1 ano e meio. A gente ainda tem, até quero colocar pra Cora quando vier a gradezinha. Por enquanto a gente botou, mas não achei que ficou muito seguro sem a grade na caminha ali. Mas quero usar, eu acho o ninho aconchegante, tá? O nosso ninho, ele estende, ele é um ninho que vai até 1 ano. Então, com o Otto funcionou bem. Mas eu quero ver com a Cora também se ela vai se adaptar ou não. Mas eu gosto dessa sensação de aconchego que o ninho traz, né? Então eu acho ela bem importante, principalmente pro início ali, pra delimitar realmente o espaço do bebê. Eu acho bem interessante. Conforme ele vai crescendo, eu acho que depende muito da criança, se ela se mexe muito, do espaço também que tem, de quanto que esse ninho ocupa, né? Então o problema nunca foi o ninho, né? O problema de todos esses despertares, de ter um bebê com muitas associações de sono, nunca foi o ninho. Em relação à cama compartilhada, as considerações que eu tenho hoje, eu já fui super defensora e super a favor, mas hoje eu entendo que depende muito de cada família, depende muito da configuração, da dinâmica da família, enfim, de muitas coisas, de muitos fatores, como esse que eu falei da livre oferta com livre demanda, das associações que são criadas. Então, eu acho que a cama compartilhada, ela pode funcionar, inclusive o bebê pode até ter um sono de qualidade na cama compartilhada, né? Eu acho um pouco mais difícil, mas não é impossível.
Mas o que acontece é que ela precisa ser muito bem pensada, muito bem planejada. Não como eu fiz, de, por exemplo, assim, ai, vamos dormir, que é gostosinho dormir com ele, a gente vai sentir saudade e tal e coisa. E aí o negócio não tem propósito, não tem data de validade, não tem um plano de ação para melhorar aquilo. O que que acontece? Geralmente a criança acaba acordando mais vezes, a gente acaba acordando porque qualquer barulhinho da criança, qualquer coisa, a gente acorda, né? E só para explicar, a criança, ela tem inúmeros despertares parciais à noite, que é quando ela troca de ciclo de sono, né? Quem entende um pouquinho a respeito de ciclo de sono, sono REM, sono profundo, as coisas assim, sabe que a gente passa por vários ciclos, né, durante a noite, a criança mais ainda, e toda vez que ela troca de ciclo, ela tende a ter um despertar parcial. Não quer dizer que ela vai acordar, não quer dizer que ela está querendo mamar, não quer dizer, mas ela muitas vezes vai dar uma resmungada, vai para falar alguma coisa, se ela já fala, ou até pode se levantar, ou ela vai dar uma chorada de segundos ali, ou até de 1 minuto, enfim, um pouquinho mais, mas não é aquele choro de desespero, nem um choro de fome. A gente consegue, se a gente observar, a gente vai perceber isso, que é simplesmente de troca de ciclo, né? E quando a gente dorme junto, assim, qualquer resmungo, qualquer coisa, a gente vai ouvir, e o nosso ímpeto vai ser de atender de imediato aquilo que às vezes nem precisaria, né? Porque se for uma troca de ciclo, um despertar parcial, ele vai despertar e vai voltar a dormir, né? E aí, assim, a gente não dá esse tempo pro bebê, porque a gente também não tá muitas vezes raciocinando, né? E a gente acaba pegando no impulso e tornando aquele despertar parcial um despertar total, né? E ele acaba acordando, e aos pouquinhos também se habituando a despertar totalmente mais vezes, né? Isso aconteceu comigo. Então a cama compartilhada ela precisa ser pensada, né? Eu não sou contra ela. Eu acho que ela cabe em muitas famílias e muitas realidades. Eu escolhi não fazer com a minha segunda filha, não fazer a cama compartilhada, mas eu consigo entender que em algumas situações, até pra pessoa conseguir descansar melhor e tal, ela é viável, mas ela precisa ter um plano de ação, ser planejada, sabe? Não um negócio assim, deu na telha, porque depois, o problema é depois, quando a gente não quer mais, porque pra mim funcionou até parar de funcionar, né? Então assim, quando a gente não quer mais, a gente não consegue tirar, a gente não consegue desassociar as associações de sono, aí é que o negócio complica, né? Então por isso que tem que ser muito bem pensado pra gente saber exatamente também como fazer pra desfazer aquilo que a gente criou depois, né? Quando o Otto tinha 1 ano e 6 meses, eu já estava grávida, eu estudei a respeito de sono e eu entendi que eu podia conduzir o sono dele para que ele pudesse dormir melhor. Não a noite toda necessariamente, acabou acontecendo que começou a dormir a noite toda, mas para que ele pudesse dormir melhor, não despertar tantas vezes, e para que eu também pudesse dormir melhor, porque ele precisava de uma mãe inteira, né? Então a gente passou aí pra caminha dele, né? Eu expliquei tudo isso num vídeo, e foi muito bom. Né? Hoje, se a gente tivesse um outro quarto, ele já estaria num outro quarto, seria melhor. Mas a caminha já foi muito bom porque ela não ficava colada na minha cama. Eu conseguia raciocinar para saber como atendê-lo da melhor maneira, ao invés de simplesmente enfiar o peito na boca dele, né? Então, os despertares foram diminuindo e aquilo ajudou muito. Se eu tivesse colocado ele desde o início na cama montessoriana, ia ter me cansado muito. Por quê? Porque eu ia ter que abaixar muitas vezes, ia ter que amamentar ele muitas vezes, principalmente porque eu amamentava ele de uma forma não é errada, mas uma forma desnecessária, né? Muitas vezes, sem que ele precisasse. Então, eu ia me cansar muito mais tendo que me abaixar, né? Então, vale reforçar. As pessoas que escolhem a cama montessoriana desde o início precisam entender que no início de recém-nascido vai haver esse desgaste mesmo de ter que se levantar. E que também depois que o bebê começa a rolar, começa a se levantar, às vezes pode ser mais difícil de fazer com que ele tenha essa autonomia para dormir, se for a ideia da família, o intuito da família, que o bebê tenha autonomia para dormir, né? Dormir sozinho, pegar no sono sozinho. Acaba dificultando, muitas vezes, né? Porque ele tá livre, ele pode sair da cama, né? Então, é uma coisa a se pensar. O Otto até hoje tem um pouco de dificuldade de dormir sozinho, de pegar no sono sozinho, por conta de que ele não aprendeu isso desde bebê, né? Mas foi totalmente diferente já com a caminha dele. Às vezes a gente precisava dar umas batidinhas do bumbum e tal, para que ele dormisse, mas sempre ficar ali com ele, pelo menos, porque ele se acostumou dessa maneira. A Cora não, ela já aprendeu desde o início a dormir sozinha. Então, se eu boto ela no berço, saio do quarto, ela demora um pouco, mas ela dorme, né? Então, ela não precisa que bata no bumbum, ela não precisa que embale, ela não precisa que durma com ela, não precisa de nada disso. O Otto não aprendeu dessa maneira, e aí, então, ela acaba tendo uma dificuldadezinha a mais ali pra fazer ele dormir, na caminha dele mesmo. O berço, no caso da Cora, ajudou muito, 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 porque realmente, como tem as grades, né, para ajudar a criar essa autonomia de sono, foi muito importante, né, porque ela tava ali, ela não tinha como sair dali,
né? Então ela acabava ficando ali até que ela pegava no sono. Então o berço ajudou muito. Se eu pudesse escolher hoje, se eu tivesse um espaço, se eu tivesse mais um quarto, eu escolheria ainda manter ela num berço, não num mini berço, mas num berço maior. Escolheria manter um berço, né? Se eu pudesse desde o início tivesse espaço, eu teria comprado já um berço grande, não um mini berço, e deixado ali o berço para que eu pudesse fazer isso. Mas na minha casa não cabe, né? Na minha realidade não cabe, então a gente trocou pro beliche. E aí, quem me vê postando do beliche, né? E agora a gente mudou, vai ser maravilhoso e tal. Pode olhar e pensar assim, então é isso, eu vou comprar um beliche, agora eu tô grávida do segundo, vai ser maravilhoso. Não é assim, tá? Não estou recomendando beliche pra ninguém. Vou dar os meus motivos. O primeiro deles é a questão de ser uma cama baixa, né, e de o bebê poder sair dessa cama. Mesmo que ela tenha uma grade de proteção para ele não cair, ele tem mais autonomia ali de se mexer e tudo mais. Daqui a pouco começa a aprender a descer da cama, né, a Cora já rasteja, daqui a pouco ela engatinha. Então há a dificuldade de manter o bebê ali. Muitas vezes nessa dificuldade a gente vai gerar o quê? Uma associação. Então eu vou botar ele ali para dormir só quando ele estiver dormindo, ou seja, ou vou embalar, ou vou dar mamar até que ele durma. E aí eu vou criar uma associação que vai ser difícil de desassociar depois, vai ficar cansativo para mim, vai ficar cansativo para o bebê, não acaba não sendo benéfico a longo prazo. Então assim, como é a única forma que eu tenho para fazer na minha casa, que é esse beliche, eu já tenho a ciência de que agora, faz o que, 2 ou 3 dias, 2 dias que a Cora tá dormindo ali, né? Agora eu preciso reensiná-la a dormir e pegar no sono sozinha, sem ter as grades do berço, sem que ela saia pela cama. Então, assim, eu já comprei com essa disposição de que eu preciso fazer isso, né? Que eu não vou criar nenhuma associação, porque não é o meu desejo. E não vai vir pra minha cama, porque também não é o meu desejo. Então, assim, a cama baixa, no caso, não vou falar beliche, né? Porque às vezes você tem um filho só, mas a cama baixa, ela é legal também, ela é uma opção, ela vai durar mais tempo quando a criança crescer, mas a gente precisa saber que pode gerar muitas associações, dependendo da forma como a gente conduz, né? Pode gerar muitos despertares, dependendo das associações e também da forma como a gente conduz. Tem a questão da proteção ali, né? De cair e tudo mais, então também tem que pensar nisso. E acaba sendo mais difícil na questão da autonomia do sono. Nada é impossível, tá? Nada é impossível. A gente pode, eu acredito muito que com conhecimento, com informação, com paciência, persistência e constância, a gente consegue ensinar a autonomia de sono, a gente consegue ajudar eles a terem autonomia de sono, a gente consegue não criar associações difíceis de reverter depois, e a gente consegue também ajudá-los a dormir longos períodos à noite. A gente consegue isso. Só que cada lugar para dormir, cada alternativa dessas vai ter os seus prós e seus contras. Tentei apresentar aqui um panorama geral, não sei se ficou confuso, espero que tenha dado para entender. Mas, resumindo, a minha opinião, diante de todas as coisas que a gente utilizou e diante das nossas escolhas, que é realmente que o bebê tenha uma qualidade de sono boa, que ele possa dormir longos períodos, que ele possa não despertar desnecessariamente e nem depender de alguma associação para dormir, a nossa escolha hoje seria um berço, tá? Essa seria a melhor escolha pra gente, um berço pra Cora, né? Até um pouco mais pra frente, aí pra quando ela começasse a entender. O Otto, com 1 ano e meio para 1 ano e 8 meses, ele conseguiu entender perfeitamente, porque a gente teve firme ali em ensiná-lo a melhorar ali a qualidade de sono dele, né? Então, a caminha não atrapalhou. Mas lá no início, se fosse bem lá no início, talvez tivesse sido mais difícil. Espero que eu não tenha te confundido, que tenha te dado uma luz aí na sua escolha, né? Saiba dos prós e contras e saiba que não tem problema se você escolher uma outra coisa que não seja o berço, mas que vão existir desafios e pra gente não ceder a eles. E eu falo isso de todo o meu coração, porque às vezes a gente pensa, é besteira, depois eu entendo, eu vou comprar a caminha mesmo e aí eu me viro, se tiver que trazer pra minha cama, se tiver que amamentar 1000 vezes, mas a longo prazo isso é desgastante, exaustivo e principalmente quando é um desgaste desnecessário, que não gera nenhum resultado e nenhum fruto pra ninguém, nem pra você nem pro bebê, né? Porque quando o cansaço ele tem um propósito, não tem problema que a gente canse. O problema é quando o cansaço ele não gera nenhum resultado, nenhum fruto, nenhum benefício. A gente está cansando desnecessariamente, a gente está trazendo uma exaustão desnecessária para as nossas vidas. Uma mãe incompleta ali durante o dia porque está muito cansada, está muito exausta, está muito sobrecarregada e ela não vai poder oferecer o seu melhor para o bebê. E é só por isso que eu estou falando tudo isso, é só por isso que eu estou trazendo esse panorama, para que a gente pense, reflita e possa fazer a melhor decisão de forma consciente e a partir dessa decisão poder traçar ali um plano, um planejamento de ações para que a gente possa proporcionar o melhor para o nosso bebê, ajudá-lo a ter uma qualidade boa de sono e
consequentemente, termos também uma qualidade boa de sono. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo ajude você. Se você conhece alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, que precisa saber dessas coisas, envia para essa pessoa também. Um beijinho e até a próxima!